Boa tarde. A gente vai iniciar a aula, tá? Eu vou começar me apresentando. Eu sou Alberjane Farias, eu sou assistente social da Secretaria da Mulher do Recife. Eu atuo na prevenção à violência doméstica e atendimento na rede há mais de uma década, né, que eu venho nessa linha de frente, né, desse enfrentamento à violência doméstica e de gênero na cidade. E é com muito prazer que eu recebo vocês aqui para essa nossa monitoria, que faz alusão aos 15 anos de criação da Lei Maria da Penha, né? Uma lei que vem, conforme eu vou mostrar ao longo do nosso encontro, que vem trazer contribuições, né? E de uma origem de muita luta das mulheres no Brasil e no mundo. Estou muito feliz de ter vocês aqui, porque a gente sabe que basta falar para uma de nós que outras de nós vão ter acesso àquilo que nos representa. Então, sejam muito bem-vindas, Danaíra, Isabelle, Débora. Vou começar com a apresentação do slide. Obrigada, Isabelle. Pode passar, Débora. Eu vou falar para vocês da representatividade da lei, bem como vou falar de todos os eixos temáticos que ela atende e ela atua, mas eu vou fazer um relato histórico, tá certo? Que é uma visão panorâmica do problema que a gente enfrenta no Brasil e no mundo. Então, na antiguidade clássica, existia uma sociedade marcada pela desigualdade e o exercício despótico da autoridade pelo poder pater da família, que é o famoso patriarcado, né? Que era o exercício que o homem tinha de ser absoluto e incontestável no seu desejo e detinha poder sobre a mulher e seus filhos e qualquer pessoa que viesse dele depender. Então, em resumo, a sua vontade prevalecia sobre a vontade dos demais. E nesse contexto, o homem tinha meio que uma carta branca, né, para resolver os seus dilemas de forma violenta e agressiva, principalmente com as mulheres que conviviam com ele. Então, assim, a questão da virgindade era um tabu, então a questão da traição também era, e aí era como se fosse uma, uma forma de que ele poderia vingar, né, a sua honra e ser acobertado pela lei. Observe que isso é datado de muito tempo, como a gente vai ver no próximo slide. Pode passar, Débora. Veja, em 1830, o Código Penal brasileiro suprimiu a tal permissão, que era matar pela legítima defesa da honra. Mas, mesmo assim, como é uma coisa cultural, né, ela se perpetuou. Então, observe que a cultura de um povo dura gerações. E aí, o que, é que acontece? O comportamento acaba se perpetuando e a gente acaba reproduzindo. Então, o que, é que acontecia? Em 1830, o primeiro Código Penal brasileiro suprimiu tal permissão. Mas como mudar de forma tão rápida como a vigência das leis exige? A cultura de um povo que, durante anos, suas gerações cresceram, viveram e presenciaram tal comportamento como se fosse correto. Pois ainda se acreditava que a infidelidade da mulher feria os direitos do marido, onde sua honra manchada só lavava com sangue a adúltera, ou seja, o homem, uma vez se sentindo ou se achando no direito de lavar sua honra, ele matava. E muitas mulheres, né, sofreram essa violência e foram mortas numa situação em que a gente tinha uma cultura que já vinha daquele contexto patriarcal e se perpetuava. Né? Então, ela conseguia lastro ainda na sociedade, como consegue, inclusive, até hoje. Mais para frente a gente vai ver. Pode passar. E aí eu vou fazer um marco histórico com vocês de um paralelo. Eu optei, tanto da Naíra e Isabelle, em focar na lei
e não fazer aquele marco histórico das nossas conquistas principais, que é a questão do voto, né, a questão da liberdade, da emancipação, a questão da pílula, porque eu imaginei que isso seria um mote para um outro encontro. Então, eu fiz um paralelo apenas do contexto da violência. Isabel está perguntando, e com os homens não acontecia o mesmo? Você se refere à questão da violência, eles serem violentados, é isso? Se você se sentir confortável, pode ligar o microfone. Nós estamos em menor número, então a gente pode abrir para o diálogo, viu? Tá bom. A pergunta seria sobre a tal honra que eles poderiam assassinar outras mulheres. Então, com os homens, as mulheres poderiam fazer o mesmo, não, né? Pois é, boa pergunta, Isabelle. Não, né? Porque, na realidade, nós, desde cedo, éramos doutrinadas, e principalmente em tempos idos, a essa obediência, né? A mulher saía do regime do pai, né? Que, como a gente estava começando lá atrás, o patriarcado, e o patriarcado se perpetuava na vida delas com o casamento, muitas vezes casamentos forjados, casamentos arranjados, em que as meninas, as mulheres eram obrigadas a casar com quem convinha à família, né? Então, assim, observe que até hoje a gente não tem reação com relação à traição, não é? Você concorda? Perfeito. E aí eu vou traçar esse paralelo dos anos 70, em que a gente começa a ter um movimento no Brasil de muita reflexão e combate à violência contra a mulher. Nos anos 70, os movimentos feministas tinham uma força muito grande e eram muito atuantes. Várias instituições, inclusive, nessa época foram criadas, principalmente aqui em Pernambuco. A gente tem hoje o SOS Corpo, tem outras entidades que também atuam de muito tempo. Através de dados coletados do crime ocorrido em 76, que abalou a sociedade brasileira, que é o caso de Ângela Diniz, que eu vou contar mais para frente, que foi morta pelo seu companheiro com 4 tiros. Houve uma comoção nacional. Como resultado, a mobilização da ala feminista da sociedade, o agressor foi condenado e se tornou um marco na história da luta das mulheres, demonstrando que elas não estavam mais dispostas a aceitar passivos os desmandos de uma sociedade patriarcal em que o homem é dono da sua vida e dela pode dispor. Nós tivemos o gatilho para esse contexto da atuação do feminismo na década de 70, em detrimento do enfrentamento à violência contra a mulher, né? Foi o assassinato de Ângela Diniz. Na época, pode passar, Débora. Na época foi um fato que repercutiu tanto no Brasil quanto no mundo, né? A gente não tinha essa dimensão que a internet dá aos fatos, mas esse em especial foi uma mola, né, propulsora para que o movimento feminista se colocasse acerca disso. Então, o Doc Street assassina Ângela Diniz, mesmo depois de separados, né? E esse crime chocou o Brasil. Na época, e não é diferente de hoje, né? Os jornais tentaram desqualificá-la, porque ela era uma mulher muito livre, uma mulher que vivia plenamente sua liberdade enquanto mulher, e aí a ideia era de que ela morreu porque merecia. Observem o paralelo que a gente estava lá atrás, né, em 1830, em que existia uma lei que protegia, que amparava, que era a legítima defesa da honra, né? Quase 100 anos depois, ou aliás, 100 anos depois, digamos assim, ou mais, a mesma lei ressurge, né, para proteger, né, tentar minimizar o efeito do que a gente chama hoje de feminicídio. E aí vocês estão vendo no slide a imagem da Ângela, né, e a imagem do Doca. Na época, os jornais a tratavam como a Pantera. Ela era uma mulher mineira, de Minas Gerais, e os jornais tentavam desqualificar ela através da sua beleza, das roupas que ela usava.
Então, assim, como é importante a gente discutir e conversar sobre gênero, sexualidade, feminismo em todas as instâncias. Eu sei que muitas torcem o nariz, dizem que não precisam do feminismo para nada, mas a gente sabe que esse contexto é importantíssimo para que a gente se sustente enquanto ser humano, como ser de direito dentro da sociedade. Então, basicamente, todas as conquistas que nós tivemos, outras mulheres que nos antecederam lutaram para que isso acontecesse. O nome disso é feminismo, né? Se a gente não está irmanada na mesma força, se a gente não está irmanada no mesmo ideal, a gente não avança. Pode passar, Débora. E aí o julgamento dele, como vocês podem observar na figura, resultou em grandes manifestações ao longo no Brasil. Essas manifestações geraram o que na época era um tema que era quem ama não mata. E começava com essa perspectiva de analisar se o comportamento do agressor, se o comportamento de tirar a vida da vítima, de matar a mulher, era um ato de amor. Porque até então se romantizava isso, né? Se dizia que ele, num lapso de revolta, de tristeza pelo objeto amado, né? Executou a vítima, e executou porque se descontrolou, executou porque amava demais. Não, quem ama não mata. Né? Então, as feministas se apropriaram desse mote. Na realidade, esse tema ele permeou tanto o caso da Ângela Diniz, como um outro caso de duas mulheres, que foi a Helena e a Maria Regina também, que foram vítimas de violência e foram levadas à morte. E aí, o contexto do finalzinho da década de 70 conversava com todo esse processo dessa questão em que as mulheres começaram a observar, né, a perceber que existiam casos de assassinato de mulheres motivados, né, e chancelados pela essa questão da legítima defesa da honra. Então, a gente teve muito caso de repercussão nacional e que a sociedade, no caso as feministas, se moveram em defesa para que houvesse um julgamento, no caso do DOC, digno, né? Um julgamento coerente, que ele fosse julgado e fosse condenado. E aí observe que, se você observar na foto, está ele na cadeira dos réus, essa foto que ele está registrado, sentado, de forma de cabisbaixa, de forma tristonha, com os policiais atrás, como se estivesse protegendo ele, era uma estratégia de marketing da época para que a defesa dele tivesse embasamento para salvar ele do crime que ele cometeu. E não é difícil da gente encontrar isso hoje, não. Quantas e quantas de nós a gente vê em anunciado de casos de estupro, de feminicídio, que a vítima estava num bar. Ah, a vítima estava num bar, a vítima tinha saído, a vítima estava não sei aonde. Como se o simples fato de ter liberdade de ir e vir comprometesse a nossa necessidade, a nossa liberdade de expressão. Como se isso não fosse um direito nosso, né? É como se a gente fosse criaturas que burlam o que está determinado para a gente no que concerne a proteção. Ou seja, se eu sou quietinha, se eu fico em casa, se eu tenho um comportamento padrão que é aceitável pela sociedade há mais de tantos anos, de tantas décadas, e aí eu tento burlar, furar essa bolha, eu sou merecedora do estupro por conta da minha roupa, eu sou merecedora da violência que eu vou sofrer por conta do meu comportamento. E exatamente, o caso da Mari Ferrer é outro exemplo, Isabelle, e de como, inclusive, veja, depois da criação da lei, ainda se tem, eu vou falar a cara de pau, porque eu não estou achando outra palavra, a cara de pau, né, no exercício pleno da legislação da lei, não ser conferido à mulher o direito pleno da sua legalidade de justiça, né, da mulher se valer da lei que a protege, né, da legislação que garante a sua proteção, para reivindicar o seu direito e dentro da majoritariamente digamos assim, da carga jurídica, né, do processo jurídico, a mulher é desqualificada e desmerecida. Perfeita a sua colocação. Pode passar, Débora. Eu quero sugerir, inclusive, para vocês, depois, vocês me lembrem no finalzinho, que vocês assistam um documentário
que é Praia dos Ossos, que é um documentário que relata justamente esse caso da Ângela Diniz. Gente, se eu estiver muito acelerada, vocês dão uma pausinha, viu? Me avisem para a gente se organizar. Eu estou muito feliz, viu, de vocês estarem aqui. Então, vamos lá. A Constituição de 88. Constata-se, então, que a violência contra a mulher tem raízes profundas que estão situadas ao longo da história, sendo, portanto, de difícil desconstrução. A passos lentos, somente em 1988, foi que a Constituição Federal igualou os direitos entre homens e mulheres, retirando do nosso ordenamento inúmeros dispositivos que tratavam de forma discriminatória a mulher e deu responsabilidade ao Estado de criar mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações familiares. Tá bom, tá certo. Fique tranquila, Débora, obrigada. Meninas, vamos comentar isso é muito importante, veja. A Constituição Federal, ela foi promulgada em 1988. Mas o que é que acontece? As delegacias das mulheres já tinham sido criadas em 1985, e em grande maioria no estado de São Paulo. Só que a gente não tinha uma legislação específica para atender essa demanda, e observe que era tudo garantido dentro do contexto da Constituição, em que igualava homens e mulheres em direitos. Só que se a gente faz um resgate histórico, a gente não era igual em direitos, a gente não é até hoje, né? A gente é igual em deveres, mas não em direitos. E aí o que é que acontece? A Constituição começa a delegar ao Estado, né, a maneira e a necessidade de criar mecanismos para coibir a violência contra a mulher. E aí vem as delegacias, né, a princípio, e aí começa-se uma nova movimentação dentro da legislação brasileira, que ainda não tinha a ver com a Lei Maria da Penha. Está por perto, pode passar, Débora. Pronto, eu vou fazer o seguinte, eu agora vou exibir para vocês um videozinho, que ele vai conversar um pouquinho com vocês sobre a Lei Maria da Penha, né, os avanços, de como essa lei é importante, tá certo? Seja bem-vinda, viu, Andressa? Você talvez já conheça a história da Maria da Penha, a mulher, mas sabe como foi feita a lei que leva o seu nome? Ela é considerada uma lei revolucionária, não só por ter criado mecanismos de combate à violência doméstica, mas também pela forma única como ela foi feita, uma iniciativa da sociedade e do movimento de mulheres. Em 2001, o Brasil foi condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos por omissão no caso da Maria da Penha, que tinha sofrido violência há quase 20 anos. E o país foi orientado a criar uma lei para lidar com o assunto. Na época, casos de violência doméstica eram julgados nos tribunais de pequenas causas, o que significava apenas alternativas para o agressor, como o pagamento de cestas básicas. Então, em 2002, organizações que trabalhavam com o direito da mulher tomaram a frente do processo para construir uma lei específica sobre a violência doméstica. Foram quase 2 anos de trabalho coletivo, em que organizações e juristas de todo o Brasil contribuíram para o projeto. A ideia era fazer uma lei que fosse educativa, preventiva, de assistência à vítima e reeducação do agressor, sem ser estritamente punitivista. No fim de 2003, o resultado desse trabalho foi apresentado ao governo, que abraçou a ideia. E depois de 1 ano de trabalho do executivo, o PL foi para o Congresso. E ainda rolaram audiências em todo o Brasil para ouvir sugestões da população sobre a lei. Só depois de rodar o país é que o texto final da lei foi fechado e aprovado pelo Congresso e pelo presidente. E assim, a Lei Maria da Penha entrou em vigor no dia 7 de agosto de 2006. Esse processo todo não é comum na criação de leis do Brasil. A Lei Maria da Penha é um exemplo de como a sociedade pode fazer parte da política brasileira para além do voto. Não é à toa que ela é considerada pela ONU uma das 3 melhores leis sobre o tema no mundo todo. Chegue na frente na Black Friday. Garanta logo seu combo Infinity Pay.
Bom, Débora, vamos voltar para o slide? Então, eu apresentei para você um vídeo que relata um pouquinho, né, da luta para a criação da Lei Maria da Penha, e agora, ao longo da nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre a lei, né, e seus dispositivos. Eu trouxe para vocês duas fotos que relatam muito a Maria da Penha antes, né, das duas tentativas de feminicídio que ela sofreu por parte do marido. Na primeira foto, aliás, desculpe, na primeira foto ela já tem sofrido de na cadeira de rodas, ela está com as filhas. E na segunda foto, é uma foto, inclusive, emblemática, né, a menorzinha, que é a foto que traz na frente do livro dela, e outra, ela num momento de descontração. Pode passar, Débora. E aí tem esse outro momento, né, dela já com o Instituto da Maria da Penha, né, que funciona em Fortaleza, mas que atende demandas de todo o Brasil, com políticas voltadas para o enfrentamento à violência de gênero, com criação de projetos, com criação de mecanismos e ferramentas de enfrentamento à violência doméstica. E aí, na faixa, né, ela é emblemática, que ela diz assim, homem e verdade não bate em mulher. Né? Infelizmente, e aí eu vou fazer um recorte com vocês sobre aquela nossa conversa inicial, em que é muito difícil, do ponto de vista da sociedade, a gente tirar esse contexto da forma como a gente vem sendo criada, os homens vêm sendo criados, como a gente educa nossos filhos, né, nossos sobrinhos. Então, assim, na realidade, a gente costuma dizer, dentro do movimento feminista, que a mulher não é machista, tá, gente? Ela reproduz o comportamento machista que a ela é imposto ao longo da vida. Então, assim, se vocês pararem para observar, as mulheres geralmente estão em profissões de cuidados, porque desde cedo nós somos doutrinadas a trabalhar o cuidado. As mulheres estão sempre à frente da responsabilidade com a família, do ponto de vista dos cuidados com as crianças, com os mais velhos. Então, assim, em algumas profissões também, a questão da desigualdade salarial. Então, a gente tem uma luta muito grande, né, de muita resistência para que muitas coisas ainda sejam mudadas na sociedade. Então, a Lei Maria da Penha, ela é uma conquista, né? Nenhum direito a menos, nada para nós sem nós, e só nós sabemos a dor e a delícia de sermos quem nós somos. Então, assim, ela é considerada uma lei que, dentro do ponto de vista da efetivação, ela é completa, e aí eu vou conversar um pouquinho sobre ela agora. Pode passar, Débora. Eu vou só fazer um adendo. Quando a gente começou a iniciar o vídeo aqui, eram 15h34. Eu não sei se passou para vocês, mas aqui para mim abriu uma tela em que, há 24 minutos atrás, um homem em São Paulo deu 6 tiros na ex-companheira e só acertou um, mas graças a Deus, né, e as deusas, ela saiu ilesa. Ou seja, observe, a gente está aqui sentado, a gente não está falando sobre o tema, não tem 30 minutos, né, que a gente está falando sobre o tema. E observe como é alarmante a violência no Brasil. E dados informam, né, dizem que de 2019 para cá, os casos aumentaram, né, de violência doméstica contra a mulher. Essa questão do armamento também tem contribuído muito com relação a isso. A questão da pandemia, né? Na pandemia também, era isso que eu ia falar agora. Exatamente, Isabelle. A coexistência de ser forçada, né, a estar dentro de casa com o agressor. E aí eu vou fazer só um recortezinho, porque eu não consigo falar de violência doméstica, minha gente, sem falar de gênero, sem falar de machismo e sem falar da população LGBTQIA+. A gente sabe que a escola, ela é uma plataforma, digamos assim, de escape, de convívio, né, das relações, de muitas vezes, obrigada mesmo, eu fico tão feliz, de muitas vezes o jovem, a jovem, ser realmente quem ele é no âmbito escolar. E o domínio familiar, muitas vezes, impede dele exercer a sua sexualidade, a sua afetividade, entre outras coisas.
E, muito especificamente, as meninas estão sofrendo profundamente com essa questão da pandemia. O retorno está vindo, né? Que bom que o retorno está vindo, as relações estão começando a ser restabelecidas na área social e principalmente nas escolas, mas foram quase 2 anos em que a população feminina, adolescente e masculina também aumentou os casos de depressão, os casos de ansiedade, sabe? Casos de suicídio também na adolescência aumentaram. Então, a gente vive num país em que todo o contexto dele é voltado para o extermínio das nossas necessidades, extermínio da população negra, porque também não tem como a gente falar de violência doméstica sem fazer o recorte de raça, né, e etnia. A questão LGBTQIA+, a mesma coisa. E essa questão da desigualdade salarial, a questão do desemprego. Eu talvez não tenha mencionado para vocês aonde eu atuo. Eu atuo no núcleo do Compaz, que é um núcleo descentralizado de atendimento à mulher vítima de violência doméstica da Prefeitura do Recife. E observando esses últimos dados, como está alarmante as queixas de mulheres que tiveram seus benefícios sociais confiscados pelo agressor. Aí, mais na frente, eu vou explicar para vocês que tipo de violência é essa, tá? Vamos lá. Vamos lá. A lei leva o nome da farmacêutica Maria da Penha, hoje com 76 anos, e se originou da luta para que seu agressor, o ex-marido Marco Antônio Heredia Viveiros, fosse condenado. Ele é um colombiano, tá? Ele veio para o Brasil. Eles se conheceram na universidade em São Paulo. Ela estava fazendo, se não me engano, uma pós-graduação, era o mestrado. E aí ele precisava ganhar a cidadania brasileira para conseguir uma bolsa na universidade. E aí casaram. Em 83, ele tentou matá-las 2 vezes. Ela ficou paraplégica por conta das agressões. E ele foi julgado em 1991 e 1996. Ele escapou dos 2 julgamentos, dos 2. Somente em 2002, faltando 6 meses para prescrever o crime, ele foi condenado. Como na época a lei ainda não tinha sancionado, você observa que o prazo de tempo já estava em cima da lei para escrever, ele ficou 2 anos solto. Desculpa, ele ficou 2 anos preso, em 2004 foi solto. Ele hoje mora no Rio Grande do Norte, tem uma outra companheira. Ele tenta, por todos os mecanismos possíveis e prováveis, né, e na atual conjuntura em que a gente vive, meio que desmentir, né, esse lado da história, né, e tentar contar a versão dele, só que não existe versão para agressor. Agressor é agressor. Nada justifica, exatamente, Andressa, um absurdo. Nada justifica uma agressão, nada justifica matar alguém, tentar matar alguém. Para vocês terem uma ideia, ele forjou um assalto, né? Ela acorda baleada nas costas e a casa toda revirada. E aí ele forja como se fosse um assalto. Na segunda tentativa, depois ela saiu amparada pelos médicos, voltou para casa na cadeira de rodas. Na segunda tentativa, que quando ele joga ela no chuveiro da cadeira de rodas abaixo e tenta matar ela eletrocutada, é que ela começa a perceber que ela foi vítima de uma tentativa, na época, né, de homicídio, né, que hoje é feminicídio. Ela percebeu e ela começou a lutar nos mecanismos internacionais para que essa lei fosse criada. Nós temos no Brasil, recentemente, em 2015, a lei da o agravante do feminicídio, e agora há pouco foi sancionada a lei da violência psicológica. E é muito importante a gente ter... Mas, Jane, a Lei Maria da Penha já não contempla tudo? Poderia contemplar, né? E ela é muito completa na sua tipificação. Mas é importantíssimo que a gente tenha mais e mais legislações específicas. Eita, Andressa, pena de morte, meu bem, veja, há controvérsias, tá? Eu penso assim, do mesmo jeito que a gente tem tanta violência contra a mulher, tanta atrocidade contra a criança, contra a pessoa idosa, por outro lado, a gente tem uma outra população no Brasil que talvez sofresse essas sanções de uma forma injusta. Porque, na realidade, olha, a Lei Maria da Penha, ela não atinge só as mulheres pobres, periféricas,
negras, tá? Elas atendem, exatamente, atendem também as mulheres das camadas mais abastadas. Só que elas têm um outro mecanismo, né, de enfrentamento, digamos assim. Tem outras coisas em jogo, né? A mulher periférica, muitas vezes, ela ainda conta com o aparato da vizinhança, sabe? Tem as críticas, claro que tem, infelizmente tem, né? Tipo assim, vive porque gosta, gosta de apanhar, que são comentários que reproduzem o machismo na sua essência. A mulher com a condição financeira mais abaixada, mais confortável, já reage de uma outra maneira, entendeu? Tem acompanhamento psicológico com mais frequência, acompanhamento médico. Muitas vezes, se é vítima de violência sexual, tem outros mecanismos para recorrer, para resolver as suas demandas do ponto de vista do seu corpo, né, da sua violação, ao contrário da mulher periférica e preta, que é muito mais complicado isso. Então, assim, a gente tem todo um contorno social, todo um contorno de desigualdade que conversa diretamente com a violência. Todo o desmonte, toda a efetivação dessa coisa que a gente vive hoje, porque a gente está num momento no Brasil que a gente não está conseguindo avançar. A gente está agarrando o que a gente tem, que é para a gente não perder o que conquistou. Então, até passar essa necessidade de agarrar o que tem para não perder o que conquistou, a gente ainda está meio atada, sem poder respirar, sem poder seguir, né? Mas nós somos resistência, né? Nosso povo é de resistência e a gente vai conseguir passar por tudo isso. As mulheres, por si, pela sua história, né, de resistência, as mulheres negras, as mulheres indígenas, as quilombolas, somos fonte de resistência, somos fonte de inspiração. Débora, pode passar. Licença, rapidinho. Pois não, Bela, Só pode dando um falar. adendo sobre o que a Sara tinha falado, sobre o ex-marido dela, Marco Antônio. Eu não sei se a Sara viu, mas é esse ano. Faz pouco tempo, acho que foi o quê? Mês passado ou nesse mês mesmo. Um deputado, que é Jesse Lopes, ele fez um post no Instagram e tirou uma foto com Marco Antônio e dizendo assim: seu nome é Marco Antônio, o marido da Maria da Penha. Visitou o meu gabinete e contou a sua versão sobre o caso que virou lei no Brasil. Sua história é, no mínimo, intrigante. Então, em pleno século XXI, a gente ainda vivendo essa coisa tão retrógrada, né? De, tipo, de um absurdo desse que aconteceu, que foi comprovado, que virou lei, enfim. E ainda ocorre esse tipo de fala, esse tipo de protegimento entre os homens, né? É um Exatamente, absurdo, Bela. é um absurdo. Quando eu vi isso, meu Deus do céu. Às vezes parece até brincadeira, porque é algo tão absurdo que você pensa, meu Deus, mas não é possível que seja verdade. Exatamente. Eu vi também o deputado até do PSL, ele, né? E tem mais uma. Isso. Pronto. É a mesma coisa de você trazer um torturador para conversar, porque ele torturou uma mulher na frente de seus filhos. É a mesma coisa que você trazer para escutar, né, a opinião ou a versão de um senhor de engenho que botou uma negra num tronco ou que afastou ela dos seus filhos, sabe? Tem coisas que não deveriam mais ser discutidas nesse país e a gente está sempre retornando, né? A gente está sempre voltando para o ponto de partida. Muito perfeita a sua intervenção. Obrigada pela contribuição. Após denúncias e intervenção de diversos grupos e organizações de defesa das mulheres e dos direitos humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos dos Estados Americanos, a OEA, reconheceu a omissão do Estado brasileiro e determinou com urgência a criação da lei, culminando no julgamento do agressor, da Maria da Penha, e a elaboração de uma lei específica relativa à violência contra as mulheres no Brasil. Pode passar, Débora, porque quando eu for agora para a próxima etapa, eu vou fazer um comentário. Reconhecida internacionalmente
como uma das melhores leis de enfrentamento à violência doméstica e familiar a Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, com o objetivo de instaurar mecanismos para tentar erradicar a violência contra a mulher, coibir atos violentos cometidos dentro das residências. Ela foi promulgada em 7 de agosto, após intensa mobilização da sociedade. A Lei Maria da Penha já foi considerada pela Organização das Nações Unidas a terceira melhor proteção à mulher do mundo, atrás apenas da Lei Espanhola de 2004 e da Chilena de 2005. Essas duas prevêem educação e conscientização nas escolas. Era onde eu ia chegar. Quando ela foi considerada a terceira maior lei, né, a gente não tinha implementado na Lei Maria da Penha, não tinha aberto o leque na Lei Maria da Penha, justamente dessa intervenção na educação. Hoje, a Lei Maria da Penha já prevê mecanismos de intervenção nas escolas, trabalhando as questões de gênero, com a perspectiva de diminuir a desigualdade e, assim, fomentar uma política de não violência contra a mulher. A Prefeitura do Recife, e aí eu não estou nem fazendo propaganda da Prefeitura, tá, meninas? Eu estou fazendo propaganda de um projeto que ele é muito caro para mim, especificamente, já que estou na Secretaria desde 2010, e eu acompanhei várias conferências municipais da mulher. É por isso que é muito importante a gente ocupar espaços de poder, espaços de decisão, para que nada para a gente, sem a gente, seja feita. E aí, em 2011, nós tivemos uma conferência municipal em que as mulheres do Recife pediram, na época, ao prefeito que fosse criado um projeto que levasse às escolas informação para que as crianças, no seu princípio da formação, começassem a aprender sobre igualdade de gênero. E aí o projeto foi criado em 2014 e chama-se Maria da Penha Vai à Escola. Eu tive a grata oportunidade de participar desse projeto, eu fui uma das pioneiras, né, de estar à frente desse projeto como educadora social, trabalhando nas 6 RPAs de Recife, né, nos bairros, inclusive, na época, o mapeamento era com os bairros de maior índice de violência doméstica, que eram os bairros que constituíam a RPA 3, que é a Região Política Administrativa 3, que consiste nos bairros de Casa Amarela e em alguns entornos, e a RPA 6, que são os bairros do Ibura e seus entornos. Então, na estatística, eram bairros que tinham um índice de violência doméstica muito grande, e aí a gente começou a atuar nas escolas da rede municipal. O processo se desenvolveu de tal maneira que a gente começou a expandir para a educação para jovens, adultos e idosos, né, o EJAI, e para os pequenininhos, né, das creches do grupo 4 e 5, com a linguagem direcionada, né, do ponto de vista para a idade, mas a gente começasse a trabalhar isso. Ele ficou em vigor até final do ano 2019, né, quando ele seria reiniciado em 2020, mas nós fomos pegos pela pandemia e aí, infelizmente, tivemos que parar. Mas eu já soube, né, por fontes seguras e fidedignas, que está vindo uma nova geração de Marias da Penha Vai à Escola, minhas coleguinhas, e ele vai ser retomado dentro em breve. Então, é muito importante isso. Na época, nós criamos mecanismos de... obrigada, Beli. Nós criamos mecanismos de entendimento. A gente tem uma mascotezinha que foi criada na época por um grupo de estudantes da universidade, que é a Maia, que é uma menina negra. Ela vem com o microfone na mão, que é justamente aquela questão da voz da gente estar exercendo a nossa cidadania, né? Eu costumo dizer, eu não uso mais a palavra empoderamento, porque nós já nascemos com poder, ninguém vai nos empoderar, a gente vai tomar consciência do nosso poder ao longo da vida, ao longo da nossa luta, porque empoderada todas nós já nascemos, tá? Nós podemos fazer o que quisermos, estarmos onde quiser, fazer o que tem vontade e usar o que tem vontade. Então, nós já somos detentoras do poder, nós já estamos com o poder nas nossas mãos. A gente precisa utilizá-lo, né? Colocá-lo em ferramentas que a gente saiba que isso vai também beneficiar outras, né? Porque enquanto uma mulher não tiver avançado, as outras vão pegar na mão dela para ela avançar. Pode passar, Débora.
Vamos lá. Um pouquinho mais sobre a lei, tá? A Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, em seu artigo 5º, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Em seu artigo 6º, afirma também que a violência doméstica e contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. E aí, como a gente está monitorando vocês, porque a gente está praticamente nas vésperas, né, do Exame Nacional do Ensino Médio, a gente sabe que cada uma de vocês tem um sonho de exercer uma profissão. A gente sabe que o passaporte para muitos desses sonhos é a universidade. A universidade é um espaço de transformação, né, um espaço de troca de conhecimento, é um espaço que a gente realmente também tem que estar ocupando, por mais meninas na universidade. A gente sabe que a pandemia, e aí eu volto àquela nossa reposição lá atrás, ela vai deixar uma brecha muito grande, um abismo muito grande de muitas meninas que hoje não estão podendo ter a oportunidade que vocês estão tendo e que outras estão tendo também, porque deixaram de estudar, muitas vezes para ajudar no universo familiar por conta do desemprego, né, do desalento social que a gente está vivendo. Mas é importantíssimo a gente ter essa consciência. E aí está previsto um encontro para a gente tratar um pouco das profissões. Eu quero adiantar para vocês que trabalhar com a Lei Maria da Penha em espaços de atendimento, em espaços de rede, aplica empregabilidade principalmente para 4 profissões. Serviço social, né? Porque a assistente social é a acolhida, né? A porta de entrada para a mulher vítima de violência doméstica que procura o serviço. A psicóloga, que é um dos encaminhamentos que a gente dá, porque muitas vezes a mulher vem fragilizada, na realidade vem sempre fragilizada, vem sempre com autoestima baixa, vem sempre precisando desse reforço para que ela alavanque a sua perspectiva de vida, de recomeçar. Muitas mulheres, inclusive, elas não vêm de cara a meninas dispostas a prestar uma queixa, a entregar o agressor para a polícia. Por quê? Porque tem a dependência afetiva, tem a dependência econômica, tá? A gente, inclusive, pode marcar um outro momento para eu conversar um pouquinho com vocês sobre os ciclos da violência, como isso se perpetua na vida das mulheres e como é difícil, muitas vezes, se libertar, entendeu? Então, assim, obrigada. Então, assim, a gente tem essa leitura, né, de que a gente faz esse primeiro atendimento, a gente acolhe essa mulher, a gente conversa com ela e faz as demandas serem distribuídas. O outro passo é o pessoal da área de direito, né, as advogadas. Na perspectiva da Secretaria da Mulher, a grande maioria, majoritariamente, o atendimento às mulheres vítimas de violência dentro da Secretaria é realizado por mulheres, tá? Até por conta da questão do conforto, né? Da questão do conforto da confiança, de você expor, né, uma demanda reprimida sua, e que você não... Pô, se o homem é o algoz de uma agressão, você ir para um serviço atendida por um homem, né, causaria um desconforto. Então, a gente tem aí 3 profissionais na linha de frente. A outra são as artes educadoras e educadoras sociais, que permeiam qualquer linha de profissão, de escolha profissional, principalmente na área de sociais, na área de humanas, pedagogia, e são meninas que ficam tanto em cargo de trabalhar, o Maria da Penha vai à escola, quanto de fazer a acolhida dos filhos dessas mulheres que chegam aos serviços, porque muitas vezes elas vêm com seus filhos menores, e aí eles precisam estar no espaço, enquanto ela está conversando com as técnicas, para expor a sua situação. Pode passar, Débora. E aí a gente agora vai para um momento que é bem interessante. Lembra quando eu falei que a Lei Maria da Penha é uma lei praticamente de bloco fechado, né? Ela é meio que perfeita, digamos assim, no contexto de seu atendimento e da sua tipificação. Ela é mapeada por 5 eixos temáticos, tá? E aí são eles: violência física, psicológica, patrimonial, moral e sexual. Precisa sofrer as 5 para buscar ajuda? Não. Qualquer uma delas já está caracterizada como violência, a mulher pode buscar ajuda, seja na delegacia especializada de atendimento à mulher, seja nos serviços de atendimento especializados à mulher, vítima de violência. Se eu sofri violência física, eu preciso estar com marcas no corpo? Não. A sua palavra
o que você está dizendo vai ter valia, né? No decorrer do processo, é que a gente arrola testemunhas, arrola outros mecanismos que possam comprovar ou reforçar, dar robustez àquele inquérito para o agressor ser punido, e por aí vai. E então eu vou detalhar para vocês as tipificações, tá? Violência física, qualquer agressão com o objetivo de ferir o corpo, deixando ou não marcas visíveis, são comuns na violência física, como soco, queimadura, empurrão, agressão, com objetos contundentes, como faca, corte, alicate, entre outros, certo? A violência psicológica, qualquer conduta que cause dano à saúde psicológica e a autodeterminação da mulher. Alguns exemplos são controlar crenças, comportamentos, por meio de ameaça, insulto, manipulação, humilhação, isolamento. Ela é muito parecida com a violência moral. O que difere é o seguinte, que a gente costuma usar muito de forma didática e pedagógica nas escolas. A psicológica é dentro de casa. A moral, o povo da rua sabe. Eu vou chegar lá. Inclusive, a psicológica, ela ganhou um adendo agora no meio do ano, que ela se torna uma violência que pode dar ao agressor de 6 meses a 2 anos de prisão. Porque percebeu-se que ao longo da vida, que o percebeu-se que ficou junto, percebeu-se que ao longo da vida as mulheres começaram a apresentar quadros de surtos psicóticos, depressão, dores de cabeça, enxaqueca, tudo isso vinculado, relacionado à violência sofrida. Só que a gente tem uma política de SUS que anda enfraquecida, mas muitos profissionais comprometidos, compromissados com a causa, fizeram estudos e fizeram essa devolutiva. Então, como é importante perceber que o nosso psicológico ele é afetado numa violência doméstica. E muitas vezes, que aí eu vou conversar com vocês mais para frente, quem são os possíveis agressores, isso permeia tanto com companheiros, ex-companheiros, o pai, o irmão, um tio, entendeu? Nós, mulheres, nem sempre estamos protegidas no âmbito familiar quando estamos ainda na família de origem. Também existe violência dessa forma, como existe contra a empregada doméstica, que também está qualificada como violência doméstica, porque o habitat é entre o patrão e a empregada, mas estão dentro do mesmo contexto de vida doméstica, dentro de uma residência, não é isso? Pode passar, Débora. Se tiverem dúvidas com relação aos eixos da tipificação da violência, podem parar para perguntar, viu? Patrimonial. Roubar, danificar, destruir objetos, documentos, instrumento de trabalho, bens e ou recursos econômicos são considerados atos de violência patrimonial. E observem uma coisa. A gente vive numa sociedade que muitas vezes o homem é tão egoísta que na relação ele diz, isso é meu, isso é teu, e vão coabitar dentro da mesma casa. A lei consegue enxergar que, habitando dentro da mesma casa, os componentes que estão dentro da casa, televisão, ventilador, liquidificador, os objetos domésticos, é de uso comum, e não só do agressor, não só do homem, no caso. Tá? Então, se por acaso há uma destruição desses bens, mas não foi você que comprou, fulana, quem comprou fui eu. Não importa, o bem era para uso comum, então ele pode ser qualificado, ele pode ser enquadrado, sim, em violência patrimonial. Eu estou recebendo muitos casos de homem, inclusive, como eu contei para você já no comecinho, que estão ficando com o cartão do Bolsa Família, que estão com acesso ao aplicativo do auxílio emergencial, transferindo para sua própria conta. Isso é violência patrimonial? É violência patrimonial. Tá? Pode ser enquadrado? Pode sim. Agora vamos para a moral. Qualquer ato que configure calúnia, difamação e injúria. Observa aqui, ela conversa diretamente com a psicológica. Só que nesse caso, ele calunia. Ele calunia para quem? Para o vizinho, para o amigo, para o irmão, para a mãe dele, para os familiares. Ele difama, ele causa injúria. Para quê? Para justificar a sua agressão. O que acontece? Eu briguei com ela porque ela estava com macho. Eu briguei com ela porque eu marquei com ela e ela não veio. Ela estava fazendo o quê? Eu acho que ela estava me traindo. Então, assim, isso mexe com o psique da mulher? Claro que mexe. Ela fica desacreditada na sociedade, no bairro, no entorno, na rua, com a família do cara. E aí, possivelmente, também desencadeia essa violência, que é a moral, e ocasiona a violência psicológica. Por isso que é tão importante a legislação estar específica. Arrasou!
Nossa, Andresa. Pode passar, Débora. Vamos lá, a sexual. A violência sexual, ela é uma das violências que eu costumo dizer que, na crença, ela é chancelada pelo pastor da igreja, ela é chancelada por muitas religiões, mas principalmente as fundamentalistas. Se tiver fundamentalista aqui, me perdoe, me desculpe, tá, gente? A leitura. Mas é pelo seguinte, veja. Segundo o mandamento, diz que a mulher deve servir o seu marido. Tá, a Bíblia foi um livro que foi escrito, merece respeito, respeito a Bíblia, tá? Eu sou uma pessoa que tem a minha crença e respeito muito a individualidade de cada um, respeito a crença alheia e respeito o que está escrito ali até a metade da página 2. Pelo seguinte, é um livro que tem mais de 2.000 anos de escrito, com várias interpretações, com vários contextos. Mas a violência sexual, ela é caracterizada por atos sexuais sem o consentimento da mulher, ou com ou sem violência física, tais como forçá-la a presenciar, manter ou participar de uma relação sexual não desejada, induzir e comercializar e ou utilizar sua sexualidade e anular o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos, também são considerados atos de violência sexual. Por que eu fiz esse recorte religioso? Porque muitas vezes diz que a mulher tem que servir o seu marido. E isso contempla a questão sexual. Só que a gente leva em consideração que nós vivemos numa sociedade em que ela está corrida, afetada, ela exige muito da gente, ela demanda de muito esforço nosso, seja ele para estudar, para trabalhar, para cuidar da gente, quando muitas sobram tempo para cuidar de si, né? Mas para cuidar da casa e tudo mais. Uma mulher maltratada, que não tem a plenitude da responsabilidade afetiva do seu companheiro, essa mulher vai ter condições físicas, condições de desejo, de libido, para ter uma relação sexual saudável com esse agressor, desculpa, com esse homem. Isso. E aí, Andressa, o que é que tu acha? Andressa, estás por aí, bonita. Não, não tem não. Tô. E Danaíra, tá por aí também, tá? Tudo bom, então, o que é que tu acha, Danaíra? Tu acha que ela teria condições de ter uma relação com plenitude dentro desse contexto todinho de violência, de negação, de humilhação? Pois é. Débora, pode se posicionar se quiser, viu, meu amor? Fique à vontade. Pois bem, meninas, vejam, a violência sexual, ela tem essa característica e ela tem um aprofundamento interessante que também conversa com a questão da pornografia. Muitos homens, né, eles se valem do seu desejo, da sua necessidade, da sua libido para colocar filmes eróticos. E para algumas mulheres, né, isso causa um certo desconforto. E muitas vezes fazem para agradar. E esse fazer para agradar é uma violência, é uma violação de direitos, é uma violação do corpo da mulher, da sua plenitude nos direitos sexuais. Outra coisa, se recusar a usar camisinha. Ou então, fazer com que a parceira não tenha acesso a métodos contraceptivos, né? De prevenção à gravidez indesejada. Tem homens, pasmem, meninas, tem homens que proíbem as mulheres de fazer exame de prevenção ao câncer de colo de útero, para vocês terem uma ideia. Então, assim, essas 5 tipificações, elas estão dentro da Lei Maria da Penha como mecanismo de proteção, né? Como mecanismo de danaria, porque eles acham que a exposição do órgão feminino é uma violação. É tipo assim, é como se a mulher tivesse se expondo, porque às vezes eles no entendimento deles, é como se o órgão sexual da mulher fosse exclusividade deles. Então, eles se sentem donos. Então, a exposição da mulher ir na ginecologista ou no ginecologista, de procurar o serviço de saúde para tratar. Então, para muitos homens, isso é um mecanismo, inclusive,
digamos assim, de exercício de domínio de poder. É um absurdo, mas acontece. Exatamente. Começar com camisinha, depois tirar escondido, é uma violação, sim. Uma violação dos direitos da mulher, dos direitos sexuais e direitos reprodutivos dela. Hoje, na Câmara do Recife, queriam passar uma lei, né, um projeto de lei, deixa eu até resgatar aqui para falar para vocês com mais precisão. Cadê, meu Deus? Deixa eu ver aqui. Era um projeto que vinculava a necessidade da semana de combate ao aborto. Aí você fala assim, você é a favor do aborto? Nenhuma mulher é a favor do aborto. Ninguém quer passar por essa experiência. Mas imagine que você está com seu parceiro e ele faz isso que Débora está falando. Ele tira a camisinha escondido, sem que você perceba, e você não entende porque engravidou. Aí você fica, engravidei, quando você está grávida, de um filho que você não desejou, não quis. Mas você não estava transando? Sim, mas eu estava transando na perspectiva de que eu estava com um parceiro em que eu tinha uma confiança nele, ele estava usando camisinha. Né? Então, a gente não tem aborto seguro, não tem aborto, salvo em casos de estupro, né, que a gente tem o Vilma Lessa, que fornece os primeiros cuidados para essa asepsia. Meninas que são abusadas. Teve um caso, o ano passado, que a gente recebeu uma menina de um outro estado aqui, e que foi aquela confusão, né? Aquela balbúrdia, né? Dizem que a universidade tem balbúrdia, né? Eles fizeram balbúrdia na frente de um hospital público, em que o procedimento estava garantido pela lei, né, em detrimento de ser provida. Eu acho interessante, e eu questiono muito essas mulheres que estão nos poderes e não me representam, entendeu? Quando elas falam isso, exatamente, em cadência-cefalia e problema na gestação também é legalizado. Perfeito, Isabelle. Então, essas mulheres que estão em espaços de poder e que defendem o indefensável. Eu tenho uma experiência, isso foi uma repercussão enorme esse caso, exatamente. Eu tenho experiência de trabalhar também em casas de acolhimento de crianças que estão com seus direitos violados e vão para o abrigamento do Estado, né, para proteção. Então, a gente tem muito caso de criança que é abusada, muito caso de criança que é violentada, entendeu? Então, assim, se essas pessoas são tão providas, onde é que elas estão que não estão dentro dos abrigos, não estão dentro do sistema socioeducativo para ver o que sofre um jovem negro e periférico? Então, assim, é uma discussão imensa e muito ampla. E aí, assim, é para que vocês tenham um panorama de que tudo eu aprendi ao longo desse tempo todo que eu trabalho, né, com essa temática, que tudo conversa com o gênero, tudo conversa com os nossos corpos. A objetificação deles, no caso da ressignificação, da roupa que veste, do produto que está se comprando, do que está sendo vendido, tudo conversa com nós, mulheres. Pode passar, Débora. E aí, a gente agora vai dar uma panorama do que foi que mudou com a lei. Olha, sua aplicabilidade independe da orientação sexual e inclui todas as pessoas que se identificam como mulheres. Em Recife, o Centro de Referência Clarice Lispector atende mulheres trans, tá? A lei também abarca mulheres lésbicas em que a vítima sofreu violência, ela pode recorrer à Lei Maria da Penha. Esse tipo de violência passa a ser considerado no Código Penal como agravante de ir e ser a 3 meses e 3 anos de reclusão. Ou seja, qualquer violência contra a mulher, né, na sua condição de ser uma mulher trans, tem um agravante na lei. Caso a violência seja cometida contra outra mulher caso a violência seja cometida contra uma mulher com deficiência, a pena aumenta em 1/3, entendeu? Em 48 horas, gente, eu estou com óculos, eu estou lendo com dificuldade, desculpa, viu? Eu acho que tem que mudar de grau. Em 48 horas,
caso seja identificado um potencial de agressividade e risco, pode ser requerida medidas protetivas de urgência, como suspensão do porte de armas, afastamento do lar e impedimento de ver os filhos e filhas, tá? A mulher pode chegar na delegacia e, no risco iminente de morte, ela pode pedir o afastamento do agressor, bem como pode pedir também abrigamento no Estado. Pernambuco possui 4 casas de abrigamento sigilosas no Estado, que acolhem mulheres vítimas de violência e que não podem estar perto do agressor. Sua aplicabilidade independe da orientação sexual. Eita, desculpa. Tu passa para mim, Débora. Determina que a mulher agredida possa renunciar à denúncia somente perante o juiz ou a juíza. Por que foi criado esse mecanismo dessa renúncia ser só na frente da juíza? Porque muitas vezes, na delegacia, a mulher ia coagida, a mulher ia com medo retirar a queixa. E aí o que acontecia? Se daqui a um mês ela retornasse, ela começava a ser fichada na delegacia, tipo assim, poxa, você aqui de novo, todo mês é isso, você gosta de apanhar? Então, para evitar esse constrangimento, evitar esse desconforto na mulher, ela só pode renunciar na frente da juíza, depois que o agressor estiver lá, que ele conseguir entender o que ele fez, o que ele praticou, e se for desejo da mulher, ela retira. Do contrário, segue adiante. Não são mais permitidos pagamentos de multas e cestas básicas, chamadas penas pecuniárias. Lá atrás, na legislação, quando eu falei que as delegacias criadas em 1985 para atendimento às mulheres vítimas de violência não tinham o lastro, né, da lei, o que acontecia? Ela denunciava, ele pagava pena pecuniária, cesta básica. Ela denunciava, ele pagava, não ia preso, tal, por isso mesmo. Se brincasse, ela ainda apanhava, né? Porque naquela época, inclusive, é o tema que vai agora, ó, a entrega da intimação ou notificação ao agressor será realizada somente por funcionária pública ou funcionário público competente. Pasmem, meninas, que antigamente a mulher saía da delegacia com o BO na mão e ia entregar o agressor. Entendeu? Com o advento da lei, isso foi modificado. Então, hoje, ela presta queixa. Se ela não quiser voltar para a casa dela, ela vai para um processo de abrigamento do Estado. Ela pode pedir a medida protetiva e ficar num local seguro, enquanto o agressor vai obedecer aos trâmites dessa medida protetiva. Agora, claro, existem casos e casos. Né? Existe um agressor que ele pode estar com 500 tornozeleiras, ele vai tirar onda. Né? Porque ele está destemido, é da índole dele, ele está pouco compreendendo o que está acontecendo, e aí, nesse caso, a nossa primeira orientação é proteger a vítima. A gente não vai permitir que a mulher que convive com um agressor, que ele não vai respeitar uma legislação, que ele não vai respeitar uma lei, ela ficar exposta a ele. Né? Então, a gente também tem que entender que a lei protege, mas a gente também tem que criar mecanismos, a gente também tem que criar condições de estar apta, né, de estar inclinada a ter essa proteção. A mulher será notificada dos atos processuais, principalmente quando do ingresso e saída do agressor da prisão. Ela é comunicada o tempo inteiro do que está acontecendo com o agressor, inclusive quando ele entra, se ele, por acaso, for preso, ela sabe. E na saída dele, ela também toma conhecimento da saída dele, caso ela esteja ainda na questão de convívio familiar ou de permanência em algum espaço que o agressor tenha ideia de onde ela esteja, ela tem que saber por onde começar, para onde vai, como vai fazer. Pode passar. Possibilita a prisão em flagrante ou a prisão preventiva quando houver risco à integridade física ou psicológica da mulher. Então, assim, ela cabe prisão em qualquer instância, ou de flagrante ou preventiva. Eu vou dividir com vocês um caso, na realidade, 2 casos. Eu vou dividir um em que a vítima ela prestou queixa em dezembro de 2019,
saiu da delegacia com a medida protetiva para o afastamento do agressor do lar. Esse era um agressor, digamos assim, razoável, e ele compreendeu que teria que se afastar. Ele se afastou para casa da mãe dele, lá ficou na casa com os 2 filhos. O que é que acontece? Dezembro, março, pipoca a pandemia. Ela tem uma mãe, e a mãe morava num outro município, e ela precisou ir cuidar da mãe. O que é que ele faz? Que ele não é tolo, voltou para dentro de casa. A mãe dela teve Covid, ela ficou com a mãe um bom tempo, né? Quer dizer, a mãe no hospital, ela em casa, e aí a mãe voltou, ela ficou cuidando. Quando ela retorna, ele está dentro de casa, ocupando os espaços da casa. E aí o que é que ele fez? Ele cometeu um descumprimento de medida protetiva, ele ocupou um cômodo da casa com geladeira, fogão. Ele tirou da cozinha, jogou para o quarto a geladeira, o fogão, e aí ele cozinhava para ele comia, só ele se supria. E ela com os filhos passando fome. Ela procurou o serviço, eu a orientei, entrei em contato com a delegacia, né, de plantão, avisei que ela estava retornando, ela prestou um novo boletim de ocorrência, até porque também a medida protetiva tem um prazo, de 6 meses. Se ela é assistida pelo serviço de enfrentamento, ela é renovada pelas nossas técnicas, né, da área de direito, da área jurídica. E aí o que aconteceu? Ela prestou queixa, ela teve a medida protetiva realizada, e aí, diante da nossa intervenção, isso foi ela disse que não estava mais aguentando, que ela não estava conseguindo dormir, porque ele tinha medo que ele fizesse alguma coisa, porque na realidade ele não era agressivo, mas achou que esse retorno dele ter arrombado a casa, ele ter voltado para dentro de casa, foi um ato, né, dele mostrar para ela quem é que tinha o poder, quem é que detinha o poder. E aí, em suma, claro que assim, a nossa intervenção, né, a nossa rede, né, de apoio, de atendimento, interferiu fortemente nessa decisão. Ela atendi ela numa terça, numa quarta ela prestou queixa, no domingo ele estava saindo de casa, tiraram ele dentro de casa. Ela está lá com os filhos dela, trocou as fechaduras da porta, segundo ela, que a gente faz esse monitoramento, né? Segundo ela está segura, ele não está oferecendo risco, enfim, todo um contexto. Temos um outro caso, segundo caso. Pois é, Andressa, exatamente. Temos um segundo caso, esse caso é mais tecnicamente mais grave diante do estudo de caso, que era o seguinte, ela convivia com o agressor era envolvido com tráfico, né, e ela precisou, no momento da briga, né, ser retirada de casa sob a ameaça de perder a vida. Essa foi para o abrigamento do Estado. Foi para um outro município, né, que é sigiloso, a gente não pode dizer, para garantia da segurança da vítima. Só que depois, ela não conseguiu se adaptar ao contexto de abrigamento. Aí ela pediu desabrigamento, porque ela também pode, por vontade própria, pedir o desabrigamento. Ela foi acolhida num outro serviço, ela retornou para o nosso, que era da comunidade, e aí o que é que coube a gente? Estreitar os vínculos, né? A gente acionou o CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social, para garantir o aluguel social dessa mulher. O Estado de Pernambuco, depois do desligamento dela da casa-abrigo, ela recebe um auxílio de recomeço, que não é muito, mas equivale hoje a R$ 446, tá entendendo? Para ela recomeçar. A gente ainda tem oferta quando dispõe dos serviços de acolhimento, de atendimento, e as parcerias, curso, para fomentar a questão do empreendedorismo, né, da questão financeira da mulher, que a gente sabe que a questão financeira é uma das portas para a liberdade afetiva da mulher, para a liberdade desse ciclo de violência. Então, assim, o aluguel social só é dado à mulher, só é ofertado a ela, se ela for morar em bairro que não tenha o raio de ocupação ou proximidade do agressor, tá entendendo? Para garantir realmente a proteção. Ela fica sendo monitorada por nós. Ela recebeu também. Aí ele descumpriu a medida protetiva, esse segundo caso. Aí ele agora está sendo monitorado com tornozeleira eletrônica, ela está com equipamento, né, podendo ser renovado, mas ela já está em proteção. Mas como ela preferiu não ficar sob a tutela do Estado, preferiu vir para uma casa, então todo esse contexto foi resolvido e amparado dessa forma.
A gente também consegue manter o vínculo trabalhista que é da mulher por 6 meses, quando necessário do afastamento do local de trabalho. Eu já tive casos, eu trabalhei no centro de referência em Olinda, né, que também atende mulheres vítimas de violência doméstica. Eu já tive casos de mulheres que precisaram se ausentar do trabalho, ficaram sob a nossa tutela, e a gente conseguiu segurar ela no trabalho. Como a empresa tinha uma outra filial em um outro estado, a gente conseguiu transferir para lá e ela recomeçar a vida dela. A mulher tem direito à assistência médica, psicológica, social e jurídica, né, que são os serviços que oferece. Permite a determinação de comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Na primeira vara da família, a juíza da primeira vara, agora não que a gente está em pandemia, mas ela promove, né, para aqueles homens que queiram se reabilitar no convívio social com as suas parceiras e recomeçarem, porque pode haver casos dessa natureza, eles podem fazer um curso e nessa reintegração eles começarem a compreender o cerne dessa violência toda, por que nasce essa violência toda, tentar minimamente também recomeçar, né, nas suas relações, porque na realidade o agressor não tratado, ele vai ser agressor em todas as relações que ele tiver. Quem se livra é a mulher vai tentar se livrar daquele agressor, mas na frente ele vai pegar outra, ele vai agredir, mas na frente vai pegar outra e vai agredir. Então, assim, tudo isso a lei também prevê, digamos assim, a reeducação do potencial, da potenciabilidade dele não mais, né, vincular a sua vida à questão da agressão. Pode passar, Débora. Pronto. Eu vou mostrar para vocês agora um material que, inclusive, é um material que a gente, na Secretaria da Mulher, trabalha muito com ele. Eu vou só dar uma ampliada aquele no outro, eu printei para ir, mas depois eu posso oferecer para vocês, tá? Se vocês desejarem. Olha só. O nome desse material é violentômetro. A gente sempre trabalha com ele em campanhas pontuais e em visitas que a gente faz. A gente trabalha com ele no Carnaval, no São João, em outras festividades que envolvam muito contato físico. Eu sabia, vai ter sim, pode deixar, eu vou dar um jeitinho de chegar até vocês. E aí a gente trabalha com eles, porque a gente sabe que também precisamos alertar as mulheres para os sinais de violência. As mulheres, elas, na sua grande maioria, por ser tão naturalizada a violência doméstica, por ser tão trabalhada socialmente como algo normal, né? Todas nós devemos em um dia passar, porque a gente nasceu para servir, nasceu para obedecer, nasceu para ser bela, recatada e do lar. Então, assim, a gente não percebe as nuances da violência e muitas vezes essas violências elas são confundidas com afetividade, com amor. Quantas mulheres, eu acredito que as mães de vocês, alguma tia, já deve ter dito ou mencionado, ou já devem ter escutado algum comentário dizer que ciúme, eita, fulano tem tanto ciúme dela, ele gosta muito dela, né? Só que não. Ciúme não é amor, tá? E aí, o que acontece? Ele tem uma válvulazinha, o violentômetro, que ele vai alertando a mulher do estágio que ela está. Você imagina uma mulher leiga numa comunidade recebendo um material desse. Ela vai olhar no verso e vai pensar assim, a válvula do cuidado do violentômetro. Cuidado, a violência está presente quando ele diminui sua opinião. Tu não sabe de nada, mulher, fica quieta, cala a boca. Mente, engana, chantageia. Você às vezes pega um negócio, você tá doida, não era isso não. E doida é um negócio que chamam com frequência, né? Mexe nas suas coisas, celular, bolsa. Você não pode mexer na deles, não, mas eles querem mexer na sua. Culpa você por tudo. Se o dia dava errado, a culpada foi você. Eu vivo com uma mulher que não me dá sorte, nada para mim dá certo. Ou se a comida tá ruim, a culpada foi você. Você não faz nada que preste. Faz piadas ofensivas. A gente tem até uma propaganda agora que eu vi de tarde de um carro que diz assim, vai dirigir um fogão, né? Aí elas começam, não, a gente dirige o que a gente quiser, né? Você vai pilotar um fogão. Tem tantas, minha gente, que agora fugiu, mas tem um monte, né? Se vocês forem lembrando aí, vão colocando no chat. Ofende e humilha na intimidade. Tu estás acabada, tu tá gorda, tu tá magra, sabe?
aquela forma de, nesse contexto dessas palavras, você vai se fragilizando. E é óbvio que você vai perdendo as forças quando você não está muito em paz com a tua autoestima. Porque se você passa a vida inteira com alguém te criticando, com alguém te humilhando, ele pode... Ah, mas ele pode não estar batendo em mim. Ele não bate em mim, não. Então ele não me violenta. Tá, mas te trata com essas coisas que o cuidado do alerta do violentômetro está te dizendo, que é intimida, controla, afasta você dos amigos. Muitos homens têm esse hábito. Começa a namorar com a garota. Muitas mulheres lésbicas também têm esse hábito. Muitas mulheres trans também passam por isso por parte dos seus companheiros com com a perspectiva de futuro agressor. Afastar dos amigos é uma das coisas que um futuro potencial agressor muito faz, que é limitar a mulher à convivência familiar. Limitar a mulher. Por quê? Porque à medida que você convive com alguém e relata o que você está vivenciando, alguém vai estar lá que você está sofrendo violência. Inevitavelmente vai ter alguém naquele meio ali que vai dizer, menina, veja isso aí. Será que é realmente isso aí que você tá de boa para você? Você está achando que está massa para você? Não está massa isso não. Então, assim, isolar é um mecanismo de fazer com que a mulher fique na redoma dele. Como aquele lance de também, lembra da violência sexual, tirar a camisinha sem a mulher saber engravidar. Querer que a mulher engravide como forma de manipulação, como forma de fazer com que a mulher permaneça naquela relação, também é um contexto que precisa ser alertado. Não é um ato de amor. Ah, eu quero tanto um filho seu. Olha, ele. Na maioria das vezes, quem cria são as mulheres, né? Infelizmente, é difícil a gente compreender, numa sociedade como a nossa, em que a gente ainda está nessa briga de que a responsabilidade da paternidade também aliás, a paternidade é do homem, né? E muitos homens abortam e a sociedade passa a mão por cima, né? A sociedade não quer saber, não. Se você está criando solo, seu filho, e o homem deixou você para lá, ele não é penalizado pelo aborto que ele cometeu, não, pelo abandono que ele fez com você, pelo aborto, pelo abandono afetivo, né? Pelo abandono maternal. Reaja. Denuncie e peça ajuda quando ele ofende e humilha em público, destrói bens pessoais, força ao ato sexual, bate, machuca, agride, chuta, golpeia. Outro golpe. Meu amor, eu amo tanto você. E aí você faz, meu Deus, eu conheci esse cabra era tão gente boa, me levou para jantar, comer sushi. Ninguém conhece ninguém, na hora vai dar um burro na cara, né? Opa, tudo bem? Não vai. Né? A violência ela vai se desenrolando ao longo do processo. E aí o que é que acontece? Ele começa a chantagear você, dizendo que não sabe viver sem você. Aí você fica, porque você é uma pessoa boa, né? Você é uma menina massa, aí se pô, ele pode fazer alguma merda. Eita, foi mal, falei palavrão. Ele pode fazer alguma besteira, e aí você fica naquela ideia de que, poxa, a culpa vai ser minha. Você já está fragilizada com o primeiro momento do cuidado naquele contexto da relação, que é diminuir sua opinião e coisa e tal. Você está fragilizadíssima. O cara, no meio do processo, diz que quer se matar, você fica doida, né? Você vai achar que ele vai fazer mesmo e chantageia você e tudo mais. A gente teve um caso de uma dentista, acho que tem uns 6 meses isso, não sei se vocês souberam, no Janga. A mãe morava em Candeias, ela no Janga. Ela pegou o táxi, disse que ia separar dele, ligou para a mãe. Mãe, estou deixando fulano, estou indo para aí, coisa e tal. No meio do caminho, ele liga para ela chorando e diz que vai se matar, que não suporta viver sem ela, e coisa e tal, e tal e coisa. Ela vai e volta, ele vai matar ela. Pois é. E aí o alerta, sua vida está em perigo quando confina e aprisiona, prende, ameaça de morte, ameaça com armas, espanca, estupra e acaba tudo no feminicídio. Feminicídio poderia ser a próxima aula, né? A gente tratar um pouquinho da lei do feminicídio. Se matou. Depois ele se matou. Mas ele poderia ter se matado, né? Ela não precisava ter morrido, né? Entendesse? Meus amores. Tem mais um slide aí, né? Meninas, eu estiquei, não foi? Vamos lá, vem para o próximo aí, Débora. Meninas, se eu tiver muito acelerada, vocês digam. Se tiver alguma dúvida, perguntem, viu? A gente está aqui para isso. E aí, eu coloquei esse slide para a gente ver um pouquinho onde buscar ajuda. Tem o 180, né? Que é a Central de Atendimento à Mulher. O
telefonema é gratuito, pode ser feito de qualquer telefone, a qualquer hora do dia da semana. A central de atendimento, a mulher fornece informações e encaminha denúncias aos órgãos competentes. Caindo no telefone, geralmente eles encaminham para o Estado. Você pode procurar ajuda conversando com pessoas que possam te apoiar, familiares, colegas de trabalho, amigas ou amigos, procurar situações de apoio próximas a você. É importante buscar ajuda antes que a situação alcance proporções mais graves. Em Recife, a gente está com o 0800, que eu estou botando aqui embaixo, que é o 0800 281 0107. Né? Houve uma ampliação nos serviços, tá? E hoje o Centro de Referência Clarice Lispector está atendendo 24 horas. Se vocês puderem repassar informação e conhecer alguém que precise, podem repassar, entendeu? Existem os núcleos descentralizados de atendimento, a mulher, como eu falei para vocês, que foi pensado na perspectiva de aproximar a política pública da comunidade, né? Porque a gente está vivendo um processo de pandemia, a economia está afetada, e as mulheres são quem mais sofrem com as questões econômicas, né? Porque muitas chefiam seus lares, e colocar o serviço próximo dessas mulheres como uma forma de facilitar esse diálogo mais próximo com a mulher. Pode passar, Débora. E eu vou terminar com uma pensadora que eu gosto muito, que é a Simone de Beauvoir, que diz o seguinte: que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Meninas, a gente está aberta a perguntas. Muita gratidão pela atenção. Eu espero ter contribuído. Peço desculpa, eu estou muito emocionada, sabe, de estar com vocês aqui. Muito feliz de estar colocando para vocês essa lei que tantas pessoas criticam, tantas pessoas dizem que é desnecessária, né? Que não conhecem, que se recusam, inclusive, a conhecer, mas que é tão fundamental, que tem salvado a vida de tanta gente, sabe? A gente pode dizer assim, mas não, tá tendo tanta morte. Gente, está tendo muita denúncia, entendeu? Vocês não têm noção de quantas mulheres morreram no silêncio dos seus lares. A gente fez um panorama, lembra? De 70 até agora, a gente viu o caso de Ângela Diniz. Ângela Diniz foi exposta nacionalmente com a sua morte porque ela era uma mulher branca da sociedade, né? Ela era uma socialite, mas quantas Ângelas, Marias, Terezas, Creusas, Aparecidas, naquele mesmo dezembro de 76, foram mortas, mas estavam invisibilizadas, né? Então, assim, é para acreditar na lei, se sentir que não foi bem atendida no serviço, busque ajuda, ligue para a ouvidoria, porque o nosso papel, quanto ser humano, quanto instituição pública, eu falo aqui em meu nome, tá? Em nome da profissional que eu sou, da assistente social que eu sou, também quis trazer para vocês um pouquinho do meu trabalho, que era importante vocês conhecerem, que eu não tinha como falar da lei sem colocar para vocês um pouquinho do que é feito, né? Um pouquinho do que é realizado. Então, assim, precisa melhorar? Precisa. Precisa ser fortalecido? Precisa. É por isso que a gente luta por mais mulheres em espaço de poder, mulheres que realmente nos representem, por vocês nas universidades, por muitas pretas no poder, por muitas pretas na academia. A gente quer um mundo em que as mulheres, certo, tenham voz e vez. Eu costumo dizer que eu não quero ser mais que os homens porque eu já venci, sabe, essa etapa do diálogo. Para mim, isso não vem muito ao caso, não. Eu quero ser eu quero que a minha filha possa ser ela, que a minha neta possa ser, que vocês possam ser, que a gente possa sair à noite, que a gente possa sentar num bar, quem gosta, né? Tomar sua cerveja sozinha, ficar sozinha, curtir sua companhia sozinha. Se quiser curtir a companhia de uma outra parceira, curta, de um outro parceiro, curta. De quem você desejar amar, sabe? Eu acredito nessa sociedade. Eu acredito em vocês. Muito obrigada.
Podem perguntar, podem falar, viu? Fiquem à vontade. A gente ainda tem mais 40 minutos, ou 20 minutos, né, Débora? Mas se quiserem ir embora também, fique à vontade. A gente está aqui para fazer o que quiser, viu? Nada, meus amores. Eu que agradeço. Meninas, deixa eu fazer uma pergunta. Isabela e Andressa. Oi, fala. Fala, Andressa. Não, eu tenho uma pergunta. Eu queria saber como funciona essa questão do, como é que fala? Do acolhimento do governo. Ah, tá certo. Vamos lá. Olha, a medida protetiva de urgência em acolhimento pode ser pedida na delegacia, certo? Ou seja, no momento da queixa, a mulher já pode pedir abrigamento do Estado. E aí, como é que funcionam? São casas, nessas casas tem o mesmo esquema que tem no serviço de atendimento. Tem psicóloga, advogada, assistente social e educadoras. Nessa casa, elas ficam acolhidas, o Estado fornece alimentação, fornece os mínimos básicos para a convivência, né? Se está sem roupa, tem toda uma estrutura montada para acolher essa mulher. E aí o que é que acontece? Se não está inscrita em programa social do governo federal, a agente social escreve, né, para o Bolsa Família ou algum outro auxílio. Se tem desejo de retornar aos estudos no município que está, como está garantida, como está, digamos assim, protegida e longe do agressor, sem o conhecimento dele de onde está, ela pode retomar os estudos. Os filhos menores nos abrigos são matriculados em creche, dependendo da idade, ou em escola, né, do ensino fundamental 1 ou 2. Lembrando que, em abrigamento, os filhos podem ficar menores de 18 anos, tá? Em alguns casos, menores de 12. E aí elas ficam pelo tempo que o Estado determinar. O abrigamento ele dura 6 meses. E o tempo que elas acharem conveniente é o tempo que, às vezes, elas não querem ficar os 6 meses e querem pedir, por vontade expressa, o desabrigamento. Quando elas solicitam desabrigamento, é obrigação do Estado, tá? Não pode, eu vou ser desabrigada, assina aqui o termo, tchau, beijo e não me liga, não. É obrigação do Estado montar um esquema de proteção a ela, caso ela não tenha família que a socorra, ela não tenha ninguém que possa vir ajudar. Se ela tiver quem ajude, o Estado encaminha para esse núcleo familiar dela, e aí dá aquele subsídio que eu te falei, que é um auxílio para recomeço, né? E aí ela toca a vida dela. Muito legal. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu ia perguntar a vocês. Estão todas inscritas no Enem, não é isso? E aí vocês estão pensando em fazer vestibular para quê? Eu passei em duas esse ano, recentemente, e eu vou começar uma em novembro. Porém, eu ainda vou fazer o Enem esse ano. E eu vou ver se eu me encontro nessa que eu vou começar em novembro. Porém, se caso eu passar em outra e não me encontrar nessa, eu pretendo fazer psicologia, se eu passar. Aí nessa que eu vou fazer agora é jornalismo. Aí eu vou ver. Que bom. Que bom, Isabelle. Mais alguém quer falar alguma coisa? Medicina. Eu fico pensando, medicina também, veja, eu fico pensando, ver uma jornalista aí já com recorte de gênero, né, escrevendo massa suas matérias, já tendo esse entendimento. Duas médicas massa, já compreendendo as nuances da questão de gênero, que já é um outro debate, minha gente. A gente puxa o fio, vai vindo. Aí a questão da violência obstétrica, tem tanta coisa para a gente falar, tanta coisa massa.
Mas, enfim, olha, eu espero que vocês tenham gostado. Espero revê-las muito, 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 viu? E estou à disposição. Qualquer coisa que precisar, as meninas disponibilizam meu número telefônico. Pode chamar aí, que eu estou à disposição. Viu? Vocês estudam aonde? Quem está estudando aí na escola? Assim, terminando o ensino médio. Obrigada a você, meu amor, pela participação. Sim, sim. Foi um ano difícil, né? Dificílimo. Ah, que bom, meninas. Então vamos embora recomeçar a história, né? O mundo precisa de vocês. Um beijo, viu? Tchau, tchau. Missão dada, missão cumprida, dona Débora. Tu gostou? E assim eu tenho que aprender. Tá salva, né? Salva mesmo. Eu tenho que aprender, mulher, a reduzir, sabe o quê? O danado do slide. Mas é tanta informação que não pode